Café com Almighty. Hoje nós vamos falar sobre a economia dos países escandinavos. Felipe, que porra é essa? Do nada? Países escandinavos, para quem não sabe, são países que fazem parte da Europa setentrional, da região norte da Europa. São eles Noruega, Dinamarca e Suécia. Os países do Mercosul são países da América do Sul. São 4 países que fazem parte desse acordo no momento: Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Primeiro eu queria começar falando que países escandinavos, por mais que você não conheça, têm o IDH elevado e o PIB per capita maior do que os países do Mercosul. Em média, $60 mil o PIB per capita dos países escandinavos e do Mercosul, entre ali 9 e 10 mil dólares. O índice de desenvolvimento humano dos países escandinavos é muito mais elevado do que o índice de desenvolvimento humano dos países do Mercosul. Para quem não sabe, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, se mede pela qualidade da educação do país, pela qualidade da distribuição de emprego, pela qualidade da saúde. O Brasil está em terceiro entre os países com IDH mais elevado no ranking do Mercosul. De 4 países, o Brasil está em terceiro, só está acima do Paraguai. Então vamos lá. Como que eles fazem essa economia ser superior, visto que nós temos muito mais recursos naturais? Os países escandinavos prezam pelo modelo nórdico de comercialização. Isto é, eles têm uma abertura comercial elevada. Fazem com que a comercialização entre eles seja expansiva e eles focam no bem-estar social elevado globalmente. O que seria bem-estar social? Seria seguridade social, por exemplo. Isso decorre de uma alta confiança institucional. O que seria uma alta confiança institucional? Países que possuem esse viés, essa confiança no que tange a sua instituição e a distribuição de entes e de poderes, tem melhor abertura comercial, tem mais confiança de outros países, tem mais parceiros de comércio. Isso tende a ser muito favorável e benéfico para o próprio país. Agora, eu vou dar um exemplo do Brasil, dentro do Mercosul, que possui baixa confiança ou baixa instabilidade, melhor dizendo, no que se refere às instituições, no que se refere aos entes federativos e no que tange também a separação de poderes, ao judiciário, ao poder contramajoritário do STF, que às vezes ultravém o que se deve ser feito, que é bem duvidoso, na verdade, esse termo de poder contramajoritário, que abre o leque de oportunidades, que sendo um viés único de poder contramajoritário ir contra decisões da maioria e regular ações inconstitucionais, sabemos que não é só isso que acontece. Então essa baixa confiança, essa baixa instabilidade em relação às instituições faz com que isso implique também na economia e na relação que nosso país tem com países do mundo inteiro. Chegou uma parte importante aqui: tarifas comerciais baixas. Eles possuem tarifas comerciais baixas. Tarifa externa comum, TEC. As TECs entre a comercialização desses países, ou seja, quanto de imposto que eles vão cobrar por exportação, é de no máximo 1%. 1%. E aqui nós estamos falando de comércio intrabloco, ou seja,
exportações, mas intra-bloco, ou seja, comércio dentro ali dos países escandinavos, dentro do agrupamento de comercialização deles. Já o Mercosul concentra 11,5% de taxa de exportação intra-bloco. Isso distancia os países, encarece as importações, e já são países que não têm altas condições, sabemos disso, no que tange ao financeiro, Paraguai, Uruguai, Argentina. E isso acidua a menor competitividade, é um contraponto, mas deixa a menor competitividade exportadora. Outro ponto muito importante a ser dito é o Flexicurity, que é basicamente o tripé, a pirâmide econômica que os países escandinavos adotam, que se resumem em 3 tópicos. O primeiro é a flexibilidade das leis trabalhistas, isto é muito fácil contratar, porém é muito fácil demitir também. Eles não focam na quantidade de vagas de emprego, sabe? Eles focam na qualidade do trabalho, em dar o melhor para o trabalhador, e não focar tanto nas vagas de emprego, na qualificação das vagas de emprego. As vagas de emprego são bem distribuídas, visto que eles têm políticas ativas estatais de emprego, ou seja, políticas públicas, as quais buscam a reintegração do trabalhador no mercado quando ele é demitido. Esse é o segundo tópico. E o terceiro tópico é a Seguridade Social. Ao mesmo tempo que o Flexicurity foi adotado nos países escandinavos, nos anos 2000, o Mercosul entrava em colapso, visto que o Brasil vivia uma crise cambial e a Argentina também vivia uma crise cambial. A disparidade, ou seja, a separação da paridade do dólar e do peso. Um peso equivalia a um dólar. Se você for na Argentina hoje, eu não faço ideia, mas um peso, provavelmente, um dólar é mais de 1.000 pesos, se eu não me engano. A inflação foi absurda. A diferença é absurda. E tem gente que não sabia disso, mas nos anos 2000, na verdade em 1999, mais especificamente, até esse ano, um peso equivalia a um dólar. Assim como também ocorreu a menor distribuição de dólar aqui no Brasil, internamente falando. Nós vendíamos dólar no mercado externo. O Brasil chegou a fazer isso. Visto que para sair dessa paridade entre real e dólar, o Brasil tinha que receber mais dólar para valorizar a sua própria moeda. Isso não acontecia. Então o principal ponto é o seguinte: países escandinavos são países distantes. Nós não convivemos com a economia deles, porém sabemos que o principal setor é o setor primário, depois vem a mão de obra, pessoas que sustentam a economia nacional com a mão de obra física mesmo, seja em obras, construções civis. Isso faz com que o PIB per capita seja elevado desses países. Não só por isso, mas também porque há uma abertura comercial. Há a utilização do modelo nórdico, que é um modelo arcaico, porém funcional. Um exemplo disso é a economia deles. Já os países do Mercosul possuem PIB per capita baixo porque não há a livre circulação, de produtos. Só que essa abertura comercial, ela é falha. Ela é falha porque há uma alíquota alta intrabloco, ou seja, a taxação alta intrabloco,
Então, essa abertura comercial, ela não vale de nada. Não vale de nada porque há um encarecimento das importações. Por que esses países vão importar dos outros intra-bloco, sendo que a alíquota é muito alta? Recentemente, a União Europeia fechou um acordo com o Mercosul, depois de 25 anos, eu fiz um vídeo aqui no canal, o qual aplica a tarifa zero, a alíquota zero, nas exportações de mais de 5 mil produtos. Uma relação simbiótica, né? Exportações de produtos advindos de países da Mercosul para a União Europeia teriam alíquota zero e vice-versa. Então, a relação estrutural dos países do Mercosul é falha em detrimento, principalmente, da alíquota ser alta. Então, o vídeo de hoje é esse. Deu vontade de falar dos países escandinavos? Se vocês quiserem. No outro vídeo eu falei dos países ibéricos, Portugal, Espanha. Posso falar de países bálticos? Só vocês escolherem. Eu falo de qualquer coisa, deixem nos comentários. E é isso. Um abraço.